Boa tarde a todas e a todos. Eu queria primeiro agradecer a organização do evento, na qual eu faço parte também. E queria agradecer, sobretudo, aos colegas do Rio, ao Ministério Público, e também ao Marlon, que faz um esforço incansável para a gente seguir em frente com esses diálogos. Bom, eu vou falar sobre um tema que é bastante sensível, quer dizer, na verdade, poderia falar que é mais um tema bastante sensível, como todos os temas que a gente tem falado aqui nesses 2 dias, né? Mas é um tema cujo ponto nevrálgico, né, digamos assim, dessa questão é justamente essa polarização que existe, né, entre as forças de policiamento, né? Eu lembro quando a gente fez o primeiro evento, né, dos diálogos públicos em São Paulo. A gente foi em março, né, desse ano, a gente estava ainda muito próximo, inclusive, do final de 2015, que teve uma série de eventos bastante complicados entre as polícias, né, alguns conflitos que saíram um pouco, né, extravasaram os limites que a gente está mais acostumado a ver. Quer dizer, teve um momento lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, talvez alguns lembrem, né, que teve era uma discussão sobre o ciclo completo também, e teve que ter uma divisão com uma faixa no meio entre a Polícia Civil e a Polícia Militar do outro, quer dizer, uma coisa assim bastante emocionante e complicada, né? Mas então eu queria justamente falar começar essa fala ressaltando essa dificuldade que é a gente tratar desse assunto e poder avançar sobre a questão do ciclo completo num clima assim, né, de desavenças tão grandes, né, de conflitos e cisões existentes entre as forças que impedem a gente de avançar nessa discussão, né? Então acho que até o clima, né, a ideia dessa proposta aqui de a gente estar falando em termos de diálogo é um pouco a gente poder aproximar essas esferas, colocar elas juntas para poder conversar, né, discutir e avançar nesses temas, né? Então, bom, primeiro eu queria falar que essa concepção do ciclo completo de polícia é algo que já, sobretudo, né, que pode ocorrer de várias formas diferentes, né, inclusive com a criação de uma ou mais forças policiais diferentes atuando, né, no ciclo completo. Ela tem sido apontada aí por muitos especialistas como sendo uma das formas de construção, né, para a solução da criação de uma polícia mais eficaz, colaborativa também, e também mais econômica, né? Então isso é muito importante. Mas há uma barreira que esses fatos exemplificam muito claramente, que tem impedido sistematicamente que haja uma negociação que avance nesse sentido, né? Então, o foco da minha discussão aqui, ela se pauta sobretudo em ações e percepções dos próprios policiais sobre essas relações entre eles, né? A partir de reflexões e apontamentos que foram coletados através de entrevistas feitas com policiais em diferentes contextos, e além também de alguns estudos e exemplos de descrições sobre essas relações, né? Além desses dados, também eu utilizei uma série de outras fontes de pesquisa secundárias, ou seja, pesquisas que foram realizadas, levantamentos diversos, que coletaram informações relevantes para essa questão em particular, né? Então, nessa discussão específica sobre o modelo atual de policiamento, né, e sobre essa transição para outros modelos, o que eu enfatizo aqui são questões relacionadas às formas de cooperação formal existentes entre essas forças, né, as polícias civis e militares, as relações de informalidade também que existem, né, entre elas, mas em momentos que visam, né, especificamente a cooperação, e também relações de conflito entre as forças que são geradas no próprio âmbito, né, do cumprimento das funções, do desempenho das atividades das polícias, né? Então, o objetivo principal é acrescentar e explorar aí nessa discussão sobre a questão do ciclo completo algumas questões práticas
referentes à interação das polícias, né? Em especial no cotidiano dessas ações, né? Ou seja, a rotina diária, para essa discussão em voga sobre sistema e reforma policial, focando mais nessa questão do ciclo completo, né? De toda forma, vale a pena ressaltar aqui que é importante deixar claro que tem uma ênfase específica esse trabalho, mas que todas essas outras questões, né, e pautas fundamentais para a discussão de reformas das polícias que a gente tem, né, como, por exemplo, a questão da desmilitarização, a questão da organização das carreiras e a própria construção da legitimidade, né, da atuação dos agentes policiais, ela também está de alguma forma presente nisso, né? Até no final dessa abordagem eu vou procurar retratar um pouco isso e traçar relações com a discussão específica desses pontos aqui relativas à questão do ciclo completo, né? Então, a primeira questão é assim, né? Por que esse foco tão específico, né, nas polícias civis e militares, né? Como já está mais do que evidenciado por diferentes autores e especialistas que têm lidado com essa questão das polícias no Brasil, né? O nosso sistema de segurança pública, né, e especificamente o sistema policial, ele tem sido deixado à margem, de uma forma geral, dos processos de reforma institucional que a gente tem passado, né, no Brasil, sendo discutidas em diferentes áreas do setor público, como, por exemplo, reforma do Estado, né, a questão da Previdência, reforma eleitoral, tudo mais, e sobretudo, desde o período em que se deu o processo de redemocratização do país, especialmente desde do momento em que se foi consolidada a Constituição em 88. Quer dizer, a gente não tem nenhuma mudança significativa com relação às polícias durante esse processo, né? Ou seja, o processo histórico de construção das forças policiais no Brasil, ele acabou por se conformar a um modelo que ele não encontra respaldo nos diferentes contextos internacionais e sendo marcado aí por disfunções que têm sido apontadas, né, inclusive por muitos membros das próprias polícias, como sendo diretamente responsável por muitas das ineficiências e ineficácias, né, que a gente vê nas funções desempenhadas pelas forças de policiamento, né? Então, sem estender tanto essa questão, vale destacar de toda forma a longevidade disso, né? Quer dizer, a gente tem a existência desse modelo de polícias bipartidas no Brasil desde pelo menos 1848, quer dizer, vou fazer aí quase 200 anos, né, desse processo, que em 1841 a gente teve a reformulação, na verdade, do Código de Processo Criminal, que foi constituído inicialmente em 1832, ou seja, 9 anos antes. Então, em 1841, que foi estabelecido legalmente essa separação entre as forças, né, das polícias judiciária e administrativa. Enfim, teve várias mudanças no período, mas a gente pode dizer que essa mudança central ela permanece desde então, né? E que as funções relacionadas a essas atividades judiciárias, elas têm se desenvolvido, então, separadamente do policiamento, que é relacionado à questão mais da parte da segurança preventiva e ostensiva, né? Então, esse modelo separado em duas corporações, ele acabou se perpetuando desde então como formato institucional das estruturas de policiamento no país, com algumas mudanças ao longo do tempo, né, e que foram marcadas, inclusive, por pelas diferentes formatos, né, que essas instituições passaram ao longo dessas muitas décadas. Ou seja, a gente pega aí todo o processo das forças públicas, as guardas municipais, que não são as guardas municipais de agora, mas são as guardas municipais que nós já tivemos, enfim. Esse é um processo vasto que eu não vou entrar em profundidade aqui, mas é importante até para destacar uma coisa, uma questão específica, que é a própria construção desse processo e a criação de raízes dele, que vai criando algumas dificuldades também mais contundentes até para a gente pensar em mudanças com relação ao sistema, né, com relação ao modelo que a gente tem hoje, né? Então, entre os principais aspectos que caracterizam, né, esse modelo policial deficiente, né, está esse sistema bipartido, né, entre as polícias,
que são constitucionalmente organizadas em nível estadual, ou seja, as polícias militares e as polícias civis. Na prática, esse sistema ali divide o trabalho policial, que na verdade ele se constitui como uma única grande dimensão, ou seja, o enfrentamento das dinâmicas criminais que existem na sociedade, né, e também da questão da sensação de insegurança gerada por esses processos, né, em duas corporações que basicamente não se comunicam e que, inclusive, corriqueiramente acabam por competir entre si em busca de poder, em busca de regalias específicas e tudo mais, né? Então, quais são os serviços policiais centrais e o que é esse ciclo completo de policiamento, né? Bom, em qualquer contexto que a gente tenha, o trabalho policial ele se constitui basicamente por uma série de atividades que tem como foco central, né, a questão dos serviços de patrulhamento e prevenção, né, por um lado, e os serviços de investigação de outro, né. Esse trabalho ostensivo, né, de patrulhamento e prevenção, ele via de regra é realizado de forma uniformizada, ao contrário do trabalho investigativo, isso pensando em termos mais globais, nos modelos diversos que a gente tem em diversos contextos internacionais, né? Então, quando a gente tem o ciclo completo de policiamento, que é a situação da maior parte dos contextos de polícia, né, dos países do mundo, os policiais que realizam esses diferentes serviços, eles pertencem todos ao mesmo departamento policial, né, que é responsável pela efetivação do conjunto das atividades policiais. Então, é comum, né, quando a gente tem esse modelo de policiamento, de ciclo completo, que em diferentes momentos da carreira, né, os diferentes agentes, eles cheguem a desempenhar tanto funções do serviço investigativo, quanto do serviço ostensivo e preventivo, né, que é algo que vai, inclusive, incrementar, né, a formação e a experiência desses policiais e vão, inclusive, levá-los a compreender melhor o sentido e o objetivo das ações que ele desempenha, né? Tendo uma noção prática do dia a dia do desempenho dos vários diferentes processos que estão relacionados à atividade policial, né? Então, essa organização da polícia em ciclo completo, ela acaba incentivando, né, dessa forma, o trabalho conjunto, né, em parceria, uma vez que as motivações para as competições entre elas acabam também sendo consideravelmente reduzidas, né? E algumas das características essenciais básicas do policial, como, por exemplo, os padrões mínimos de investigação, eles devem ser necessariamente conhecidos por todos, ou seja, independente de qual unidade que eles sejam, né? Ou seja, isso vai inclusive, por exemplo, facilitar a compreensão e a atuação frente às diferentes ocorrências, né, desde o atendimento inicial da cena do crime até a compreensão dos processos mais complexos relacionados ao desvelamento das práticas criminais, né? E essa bipartição do policiamento, por um outro lado, né, ela traz uma série de desconexões, né, entre esse trabalho investigativo, realizado no nosso caso específico, né, da Polícia Civil, e as práticas de trabalho preventivo realizado pelas polícias militares, né. Entre essas, vale destacar algumas que são as mais evidentes, né. Por exemplo, a desarticulação para a compreensão dos fenômenos criminais e também para o planejamento de ações adequadas para cada um deles, né, que é pautada também pela proliferação aí de rixas, desconfianças e competições entre policiais civis e militares, problemas também de integração de bases de dados que poderiam permitir a racionalização e afinidade estratégica e operacional para o desenvolvimento do próprio trabalho, né? A sobreposição de competências, né? Por exemplo, com casos aí de realização de patrulhamento preventivo dos policiais civis, por policiais civis, ou de processos específicos de investigação realizados por policiais militares, né? Sobretudo em momentos em que essas questões não estão amarradas de forma alguma, né? e dialogadas entre as forças. Há uma barreira conceitual também, né, e corporativa, né, na realidade, mas sobretudo conceitual, a própria a compreensão dessas interconexões entre as atividades de prevenção e investigação, né.
acaba ocorrendo, inclusive, o foco muito estrito, por exemplo, no âmbito da atividade investigativa, né, do foco nas informações judiciárias, focadas na concretização dos IPs, mas que acabam perdendo muitas informações que são essenciais para a própria compreensão dos crimes, né, das dinâmicas dos crimes, e que acaba, enfim, retroalimentando esse ciclo burocrático do que ocorre, né, no cerne das práticas da Polícia Civil, em vez de ser uma prática mais dinâmica voltada à resolução de crimes, né. Também a falha, né, ou a ausência, muitas vezes, da realização de procedimentos básicos para a prevenção do crime, né, como, por exemplo, a questão da prevenção de local de crime, a realização de investigações iniciais. Muitas vezes a gente constata, inclusive, que é muito frequente que exista nas polícias a própria inexistência de treinamentos, né, das polícias preventivas, treinamentos sejam adequados a poder realizar essa atividade de prevenção de local do crime, ou mesmo de investigações preliminares, né, de forma satisfatória. Esse gap também na interação entre as polícias, ele traz impactos muito graves para a investigação e também para as próprias fases posteriores, né, dos processos a serem seguidos no fluxo de justiça criminal, né, que vão acabar se desembocando aí também na própria baixa taxa de resolução, esclarecimento de crimes e eficácia das polícias. O custo excessivo também relativo à manutenção dessas duas forças, né? Ou seja, de duplicação de departamentos, de prédios próprios das forças, né? Ou seja, toda uma estrutura de trabalho mesmo, né? E, enfim, os próprios veículos e tudo mais que for necessário para o trabalho policial, e também um aspecto de ausência muito grande de comunicação efetiva entre as polícias civil e militar, né? Quer dizer, enquanto a gente tem, ou para além da gente ter uma relação mais formalizada entre as forças, que ocorre muito pouco, ou seja, só em algumas situações e localidades específicas, né? Como, por exemplo, nos conselhos comunitários de segurança, né? Inclusive tendo em vista as várias questões e problemas relativos aos conselhos que a gente já discutiu hoje um pouco pela manhã, né? Mas fora isso, não tem uma rotina sistemática de trocas de informações que pudesse amplificar esse trabalho, sendo sempre algo extra-institucional, né, quando acontece. Mas a gente sabe muito, embora, que há muita relação no plano informal, né, de diálogo entre os policiais militares e civis sobre os crimes ocorridos, né? As próprias entrevistas com policiais mostram que informalmente os policiais trocam muita informação que vão acabar levando eles a conseguir ampliar a possibilidade de resolução de crimes, né? Vão trocar informações específicas relacionadas a dinâmicas criminais que, mesmo se não resolverem crimes, vão amplificar a quantidade de informação existente, que vai ser crucial para a polícia até se organizar para o seu trabalho. E isso também, por sua vez, não vai funcionar apenas para o trabalho, né, investigativo, mas vai também gerar, inclusive, devolutivas importantes para se planejar o trabalho, né, de prevenção e para a própria organização desse trabalho das forças ostensivas, né, e a parte de patrulhamento, né. Então, como não tem nenhuma regulação formal dessa relação, né, na verdade, é muito pelo contrário, esse auxílio mútuo, né, que poderia ocorrer geralmente, isso considerando, né, evidentemente, as práticas positivas dessa relação e não práticas de corrupção, etc., né, ele vai acabar ocorrendo apenas através de relações de amizade, de proximidades específicas entre os policiais, e não é nada que é muito incentivado, né? Então, por que a gente insiste nessa questão específica, né, dessa relação cotidiana das polícias com relação às práticas de investigação e também de prevenção, né? Por uma razão muito simples, né? Porque há um conhecimento básico a ser intercambiado entre essas forças, que na realidade ele se constitui na própria essência do trabalho policial, né? Então, essa é a questão central que a gente tem que discutir aqui, né? E por que pensar nos problemas do modelo e outros modelos possíveis, né? Então, apenas para estabelecer uma comparação simples, né, com organizações policiais de outros contextos tidos como mais desenvolvidos, né, e que seguem esses modelos de ciclo completo,
Eu selecionei para análise um documento bastante sintético, né, que, na verdade, ele detalha um pouco o direcionamento que é necessário para essas ações, né, que é dado pelas polícias preventivas, né, o que elas podem desempenhar para auxiliar o trabalho investigativo, né, e vice-versa. Que é um documento dos oficiais das associações dos chefes de polícia das polícias do Reino Unido, né, e que possui algumas características importantes no que diz respeito a essa interação, né, e que a gente acaba não encontrando nada parecido nos nossos próprios, né, guias e protocolos de direcionamento das ações policiais, né. Em primeiro lugar, né, esse guia ele incentiva muito fortemente o trabalho conjunto, em parceria, compartilhamento de informações entre as diferentes agências do policiamento. E note-se que, quando a gente fala isso, a gente está falando assim, de um protocolo, né, de guia específico de uma organização policial que já realiza o trabalho de ciclo completo, ou seja, para ver a necessidade que se tem, mesmo num sistema de ciclo completo, de se incentivar que as partes que estão desenvolvendo o trabalho investigativo e o trabalho preventivo, né, e ostensivo, elas tenham desenvolvam esse trabalho de maior proximidade, né. Essas forças de segurança também, além do mais, elas vão, nesse cenário, elas precisam assegurar que haja o conhecimento dos padrões mínimos, né, de investigação para todos aqueles que possam fazer o atendimento inicial da cena do crime, né, por exemplo, isso independente de que unidade que eles sejam, né. É óbvio, né, é evidente aqui que a gente sabe, né, por exemplo, no cenário brasileiro, isso acontece, assim como lá no Reino Unido, que os gestores sabem que geralmente os casos de ocorrências policiais são atendidos principalmente por aqueles policiais que possuem os menores conhecimentos para realização desse trabalho, né, inicial, que são os oficiais uniformizados, no nosso caso específico, os policiais militares, né? E que normalmente são também os que se dispersam mais rapidamente para outros chamados, porque tem a necessidade disso, né, algo que faz parte do trabalho, e daí, justamente por isso que existe essa necessidade de se frisar e se forçar a que esses policiais, de fato, fortaleçam um tipo de trabalho que alimente um processo eficaz para a investigação de crimes, né? Então, esses policiais que chegam primeiro, eles têm que fazer um trabalho que seja satisfatório, que vai amplificar o trabalho da continuidade desse ciclo da polícia, que é a parte de investigação. Né? Então, o que diz esse guia? Né? Ele diz, por exemplo, que o trabalho de investigação ele vai ser muito fortemente aprimorado se o atendimento inicial das diferentes ocorrências, né? E aqui vale a pena destacar uma série de aspectos operacionais do trabalho, né? Que haja identificação da rota tomada pelo ofensor, identificação de ponto de entrada e saída, né, dos diferentes agentes, cidadãos, enfim, de quem está relacionado com a prática, com a ocorrência criminal específica, recordação de itens removidos, se for o caso, realizar entrevistas iniciais com vizinhos, com quem esteja perto, tudo mais, conduzir uma busca periférica na cena do crime e permanecer no local para o briefing inicial com a equipe de investigação, né? E eles também ressaltam, né, além desses processos, a própria questão do imbricamento, ou seja, essa questão da indissociabilidade entre as polícias, né? Os policiais que exercem o patrulhamento, então, né, sejam os nossos policiais militares ou os oficiais de patrulhamento uniformizado, como a gente tem lá em Londres, no Canadá, nos Estados Unidos, etc., pela natureza do trabalho deles, né, por conhecer detalhadamente os locais em que eles atuam, os contextos, né, as pessoas dos locais onde eles passam no dia a dia, né, por conversarem com as pessoas e terem acesso a múltiplas informações com relação a isso, eles acabam detendo um conhecimento que é essencial para auxiliar nessa atividade de investigação dos crimes, né, quando eles não são voltados especificamente para uma atividade de investigação preliminar, né. Então, é fundamental aí que todas essas informações elas sejam incorporadas seriamente no trabalho policial, né. Então, tendo em vista esses vários aspectos aí, né, voltando um pouco para pensar o caso brasileiro, a gente tem que destacar, em primeiro lugar, que esse gap que a gente tem com a questão de formato de policiamento, isso volta até àquela nossa história lá da história da polícia, né, de 200 séculos e tudo mais que a gente tem dizendo, né,
que não se trata só de uma questão organizacional, legislativa, né? Na verdade, a gente está lidando aqui com uma constelação cultural que é profundamente arraigada no universo dessas duas corporações, né? E que, ainda por cima, muitas vezes se protegem e se defendem com todos os recursos materiais e simbólicos disponíveis de qualquer tipo de mudança que possa ocorrer, né, com relação a elas, né? Então, é fundamental destacar também, né, algo que parece evidente, que não vai ser só uma mudança normativa, ou seja, essa mudança do modelo, né, legislativa, normativa de modelo, que vai resolver todo esse compasso, né, esse descompasso, aliás, contraditório entre essas novas categorias de polícias que nós teríamos, né? Inclusive essa questão específica da integração, da eficácia, né, da ação policial, né? Porque se trata de um problema institucional e cultural, né? Bom, eu não estou querendo dizer com isso que não vale a pena fazer e trabalhar com tais mudanças, né? Eu acredito que elas são essenciais, né? Elas são essenciais, inclusive, para que seja possível, né? Como a gente já viu em várias experiências que a gente teve nos últimos tempos, né? De ter uma maior integração entre as polícias, né? Que, de repente, a gente entra nesse processo de integração e aí atinge um determinado limite, né? Em que as polícias começam a se sentir que elas estão sofrendo risco de descaracterização ou de perda de identidade, e esse processo todo começa a voltar para trás, como a gente já viu em diferentes estados. A gente viu essa experiência muito forte lá em Minas Gerais, por exemplo, né? Tem uma série de informações, acho que não vou ter muito tempo, mas só para passar mais rápido, acho que vale a pena até ter como termômetro, né, que a força até da compreensão das próprias forças policiais de verem a necessidade de ter mudanças nesse modelo, né? Tem um estudo que foi feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2014, que entrevistou policiais de diferentes estados, que mostra uma forte adesão a mudanças, né? Esse estudo mostra, por exemplo, que 66% dos policiais entrevistados, né, eles consideram que as carreiras policiais não são adequadas, né? 81% acreditam que as polícias deveriam ser organizadas em carreira única, né? Que é algo importante tanto pelo aspecto motivacional, né, dos policiais, que podem um dia chegar a almejar, chegar ao topo da carreira. Isso traz uma mudança enorme, psicológica, inclusive, mas também favorece o próprio conhecimento amplo de todas as fases do trabalho policial, né? A gente sabe que, né, no caso das polícias militares, os policiais, muitas vezes, a maior parte dos oficiais entram já como tenente, quer dizer, não conhecem quase o trabalho de rua, né? Os policiais sabem perfeitamente o que significa esse gap, né, e esse conflito até, né, de receber ordens sobre determinadas situações que talvez, de contextos que talvez quem está chefiando não conhece bem por nunca ter passado por essa situação, né? Quer dizer, são questões que claramente também não são conversadas abertamente, mas que são bastante evidentes, né? E 76% dos policiais acreditam que as polícias deveriam funcionar de forma integrada, né? Além disso, também é importante destacar que, nessa pesquisa, 77% dos policiais destacaram que alguma forma de modelo de ciclo completo é o modelo ideal e que deveria ser colocado em prática, né? Então, na verdade, o nome da minha palestra, de novo, eu lembro que eu falei isso lá em São Paulo, né? Porque é sobre aspectos positivos e negativos sobre o ciclo policial. A gente acabou mantendo o nome, né? Mas, na verdade, a minha questão central aqui é uma defesa do ciclo completo, né? E, na verdade, o que a gente tem mesmo de algo mais impactante aí, né, que seriam os impactos negativos, seria os enormes desafios que a gente poderia ter para a transformação desse modelo, né, e que é um ponto bastante nevrálgico dessa discussão, né, porque envolve, enfim, a adequação do modelo à nossa cultura, às nossas polícias, a esse longo tempo e vigor, né, desse modelo de policiamento que cria raízes, né. É um pouco aquilo que a gente chama de dependência da trajetória, né? Quanto mais tempo a gente vai
se organizando o nosso modelo, né, numa instituição específica de uma determinada forma, maior vai se tornando o custo de você fazer uma mudança com relação a ela, né? Tem essa questão do timing também, da adequação da mudança ao contexto em que ela tem que acontecer, né? Quer dizer, com toda essa desavença, quer dizer, se a gente não criar espaços de discussão fortuitas entre as polícias, né, e entre também quem está a sociedade civil, mas entre também quem está estudando diretamente o tema, quem está relacionado a essas questões e outras instituições também, a gente não vai criar condições para pensar de forma efetiva processos de modificação, né? E também a questão da adequação a várias outras mudanças que também são necessárias aí, enfim, a questão da carreira única, do controle externo e tudo mais, né? Bom, seja em que cenário, em que arranjo for que a gente for pensar esse modelo de polícia de ciclo completo, ou seja, de polícias unificadas, né, de setorialização, de especialização por tipo de crime, né, de vários modelos possíveis, a gente vai ter que lidar, sobretudo, com essa questão desse problema da realização do trabalho conjunto desses profissionais, né, porque, afinal de contas, a principal questão é que a gente não vai simplesmente mudar o conjunto de agentes de uma hora para outra, e essas nossas polícias, né, que mesmo num processo de transformação com a entrada de uma nova polícia, eventualmente substituindo as polícias que a gente tem hoje, ainda vai demorar muito tempo para que, né, a nossa polícia, como ela está organizada hoje, e os policiais que estão na ativa, enfim, sejam substituídos pelos demais, né? Então, na verdade, um ponto fundamental que eu acredito que a gente tem que favorecer espaços, né, para que a gente possa continuar, essa é o que é possível fazer hoje, ou seja, continuar discutindo, debatendo essas questões em seminários específicos, em formatos que permitam que a gente faça discussões entre as polícias, mas de forma a poder superar esses embates, né, que vem anulando qualquer perspectiva de evolução do setor, e saber, sobretudo, que a gente vai ter que, desde já, saber que, enfim, essa mudança é problemática porque a questão da adequação entre investigação e a polícia ostensiva e preventiva, ela já é complexa, mesmo nos países em que a gente tem já ciclo completo de policiamento. Então, a gente tem que, enfim, saber que justamente esse ponto aí vai ser a questão de maior dificuldade, até porque essas polícias que nós temos hoje são as polícias que vão participar dessa mudança e com as qualidades de formação que elas têm, né, com as barreiras, com as motivações, os vícios, que elas vão acabar se constituindo nas polícias que a gente espera ver trazerem resultados mais satisfatórios para a organização do policiamento do que a gente tem visto até aqui, né, hoje em dia. Então, é isso.